Boa noite, tudo bem? Vamos ficar de pé? Você já falou boa noite com a sua amiga que está aí do seu lado? A gente não pode tocar ainda, né? A gente não pode ficar abraçando demais. Ainda estamos em pandemia, mas glória a Deus pela oportunidade de hoje. E nós cremos que o Senhor preparou esse tempo para nos renovar como mulheres. Você crê nisso? Você crê que você não veio para um evento, simplesmente? Que você veio ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida essa noite? Eu creio nisso. Todo trabalho, e deu trabalho, não é para que você simplesmente tenha um Vale Night, mas é para que você seja edificada em Cristo. Então, o nosso desejo é que você abra o seu coração, que você deixe o Espírito Santo falar com você, deixe o Senhor ministrar, e eu sei que Ele vai ministrar. Então, feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor, orando, colocando o nosso coração diante dEle, aquietando a nossa alma. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos essa noite. Obrigada, Deus, porque o Senhor sonhou com essa noite. O Senhor sonhou com esse tempo aqui reunidas e a gente estava com tanta saudade de nos reunirmos. Obrigada, Deus, porque o Senhor trouxe a vacina, o Senhor está permitindo que nós possamos estar hoje aqui como mulheres reunidas. Ah, Deus, não como um ajuntamento qualquer, mas como filhas do Senhor. Obrigada. O Senhor é o nosso convidado principal, Senhor. Nós levantamos um trono de adoração aqui nesse lugar. E nós te convidamos, assenta-te nesse trono. E nós queremos, como mulheres que pertencemos ao Senhor, te adorar. Levantar mãos santas. Ah, Deus, colocar o nosso coração diante de Ti, quebrantado, Senhor. Quebrantado. Fala conosco, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui para falar com cada mulher de forma específica. Que cada uma se sinta tão à vontade na Tua presença, Senhor. Essa noite nós dedicamos a Ti. Nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração. Tudo que nós fizermos aqui essa noite é para o louvor da Sua glória. É o Teu nome que está sendo levantado e engrandecido nesse lugar. O Senhor é o único digno de ser adorado e nós te adoramos. Porque o Senhor, através do Teu sangue, abriu um novo e vivo caminho. E nós podemos juntas, como igreja do Senhor, adentrar nesse lugar essa noite de descanso, de contemplação, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite, obrigada pela vida da Ruth. Obrigada por cada mulher que o Senhor trouxe aqui. As que estão servindo e as que vieram, Deus, para receber uma porção, Pai, da Tua mesa. Nós estamos assentadas à Tua mesa e queremos ser servidas, ó Deus, pelo banquete que o Senhor tem para nós, que é a Tua presença. É a Tua palavra, é aquilo que o Senhor traz como renovo. Essa noite nós queremos ser renovadas, queremos, ó Deus, ser transformadas, quebrantadas para o louvor da Tua glória. Nós queremos Te adorar, Senhor. Seja adorado, adore o Senhor em nome de Jesus. Fica à vontade, Val. Pois Tu és o mesmo para sempre, e o Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque
eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Deus, fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh Deus,
boa é estar na presença desse nosso Deus, que é o amado da nossa alma. Eu vinha no ônibus dizendo: Senhor, faça a tua vontade. É tudo que precisamos nessa noite. Não precisamos de mais nada, somente da tua vontade. E nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Eu e as minhas irmãs, e os irmãos que estão aqui também, viemos aqui para nos derramarmos diante da tua presença. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante a Ele nessa noite. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para... Senhor, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim
pode levantar as suas mãos a Ele e agradecê-lo pela sua salvação, pelo seu resgate, porque Ele nos transportou das trevas para a luz. Ele nos trouxe para o seu reino e hoje nós somos livres. Livres do pecado, da justiça e do juízo, porque constantemente Ele nos constrange e nos convence. Constantemente. Não há outro Deus como Ele. Senhor, nós te exaltamos aqui nessa noite. Somos mulheres dependentes da Tua graça. Somos mulheres totalmente dependentes da Tua graça, Senhor. Ah, Deus, obrigada por quem Tu és. Obrigada pelo Teu Espírito que nos convence. Obrigada porque nós temos o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada pela Tua vida que se manifesta em nós. Pela Tua graça que transborda dia após dia. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa
respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração. Aplauda mesmo. Manifeste-se. Adore-o mesmo com suas palmas, com as suas palavras, porque Ele é digno. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Estamos na Semana da Reforma. Glória a Deus. Quantas mulheres reformadas nós temos aqui. Amém. Eu quero ler para vocês um texto que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Vai dizer assim: dou graças a Deus, Paulo está dizendo a Timóteo, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Quando Paulo fala para Timóteo essa parte, esse trecho, ele está falando de legado. Ele está dizendo que ele tem uma fé que é pura, uma fé que é constante, e ele tem essa constância através dos seus antepassados. Ele recebeu um legado. E ele vai dizer para Timóteo que a avó Lóide dele e a mãe também, elas fizeram com que Timóteo tivesse o caráter dele transformado. Isso são mulheres que deixam um legado e deixam um rastro por onde passam. Por isso nós estamos aqui essa noite, para falarmos de legado. Nada mais propício numa semana da Reforma Protestante, a gente poder falar de mulheres que lá atrás foram tão esquecidas, mas hoje nós temos, para a glória de Deus, a vida da Ruth Salviano, e eu quero que você receba ela com uma salva de palmas. Vamos, Ruth. Receba o carinho, Ruth, de Belo Horizonte. Nós estávamos tão ansiosas para te receber. Vem. Estamos tão felizes. Chegou bem, Ruth? Deixa eu pegar um microfone para você. Passa um álcool, aí eu vou passar também, que eu passei a mão no microfone. Isso. Primeira coisa, meninas, a gente vai ter muito cuidado com a Ruth. Amém? E umas com as outras também, logicamente. Todas de máscara, a gente só tirou porque está aqui em cima. Enquanto você estiver aí, todas bonitinhas de máscara. Eu sei que vocês já perceberam que a gente tem álcool em gel em todos os lugares. E mais tarde, quando a Ruth terminar a ministração dela, eu venho orientar sobre o lanche. Tá bom? Ruth, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes. Ai, eu vou chorar com a sua presença, porque você, Ruth, tem sido uma mulher que tem nos ensinado a importância do legado. Então, fica à vontade. A casa é sua, a casa é do nosso pai. Então, fica à vontade. Tem que ligar, isso. Aí. Só para cima. Isso. Que bom, que coisa boa estar aqui vendo vocês. Pena que ainda com máscaras, mas, se Deus quiser, nos encontraremos com os rostos descobertos, podendo ver como Deus criou em toda beleza, em toda perfeição, cada uma de nós. É muito bom mesmo estar aqui com vocês, falando
para mulheres, sobre mulheres. Gente, é triste, às vezes, a gente pensar que, como filha amada de Deus, como aquele bom cheiro de Cristo que nós somos, nós sejamos, muitas vezes, discriminadas, ignoradas. Tem algumas experiências maravilhosas que poderíamos passar a noite aqui conversando e contando, mas temos experiências tristes também. Eu lecionei 20 anos numa faculdade teológica batista, diversas matérias, e depois que eu comecei a escrever, eu parei de lecionar, e eu sempre brincava, eu sou igualzinho ao apóstolo Paulo, uma coisa eu faço, porque eu não dou conta de duas. E a coisa que eu fazia, que eu faço mais agora, é escrever. E os meus colegas que lá ficaram insistiram para que a faculdade me convidasse para falar, quando eu comecei a publicar os livros. E uma vez teve um congresso com vários preletores, e num dos dias eles me encaixaram. E aí tinha um colega meu, estávamos todos numa roda, como a gente gosta de ficar, antes de começar o culto, e aquele colega falou assim, hoje o assunto é de mulher. Hoje o assunto é sobre mulher, uma mulher vai falar, não preciso assistir. E saiu e foi embora. E eu fiquei pensando, se nós fizéssemos igual, da mesma forma, quantos cultos que teríamos perdido, quanta edificação que deixaríamos de receber, quantos vultos bíblicos e da história, quantos homens poderosos usados por Deus nós não teríamos sequer ouvido falar. E hoje sequer nós ouvimos falar das mulheres. A história não conta. E eu lecionei 20 anos nessa faculdade teológica e eu falo com uma tristeza tão grande. Não vai ficar só na tristeza, não, viu? A alegria vem pela manhã. Mas eu falo com uma tristeza tão grande que nunca eu dei uma aula falando de uma mulher. Nunca. O conteúdo era denso, tínhamos que falar dos pais da igreja, dos escolásticos, dos reformadores, dos avivalistas, dos papas, dos imperadores. E onde estavam as mulheres? Não falávamos delas. Eu nunca falei delas. E agora que eu já estou no 7º livro e que eu tenho descoberto cada vida preciosa, falo, ai, que pena, meu paizinho, que eu não falei. Mulheres que outro dia, eu lá no podcast com o Bibo e com a Carol Basso, né, eu falei assim, ai, essa, eu gosto muito dessa. E eles brincaram, qual que você não gosta? Eu gosto de todas, né? Mas eu falei, sabe, tem aquela que a gente começa a estudar e a gente pensa assim, eu queria ter sido amiga dela. Eu queria ter conhecido essa mulher. E tantas assim que eu vejo que eu falo, eu queria ter conhecido, eu queria ter sido amiga delas. E graças a Deus que Ele deu a oportunidade. Primeiro livro, minha dissertação de mestrado, que eu fui pesquisar e fui escrever, foi sobre uma voz feminina na reforma. Foi sobre a reforma. Agora multiplicaram-se. São 12 mulheres. Era uma só, né? Margarida de Navarra, e falava de mais algumas, mas só citando. Agora eu falo, o livro está diferente. Quem é bom de matemática, 2004 para 2021, 17, né? 17 anos. O livro é diferente, o contexto não tem mais só o papel feminino que eu coloco, mas continuo pesquisando, escrevendo sobre as mulheres. Nós conseguimos colocar aqui, deixa eu ficar mais de lado, mulheres na reforma, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas no livro, depois, eu vou deixar o gostinho de quero mais, né, para vocês conhecerem o livro.
Cada personagem, cada uma das 12 vai ter essa foto. Isso foi uma descoberta que eu fiz de um medalhão antigo, e eu pedi para um editor colocar a foto da reformadora. E ficou muito bonito. Nós temos aqui, essa é a Árgula von Grumbach, uma apologeta escritora. Essa é a Jane Crey, que está na capa do livro, aquela que teve o pescoço cortado por um machado, porque ela não renegou sua fé. E a outra é a Joana de Navarra, filha da Margarida de Navarra, que foi minha primeira personagem. Bem, então vamos começar a falar um pouquinho sobre essas mulheres, as mulheres na Reforma. Às vezes as pessoas perguntam: quem foram essas mulheres? Essa pergunta é gostosa de responder. Outros dizem: mulheres na Reforma? Reformadoras? Só faltava essa. Mas a gente responde também, né? Com educação, a gente fala: olha, foi a Árgula von Grumbach, foi a Maria Dentieri, foi a Olímpia Morata, foi a Joana de Navarra, foi a Renata de Ferrara, foi Jane Grey. Foram tantas, tantas, e há tantas ainda entre nós. Como eu falo, né? Eu cito na epígrafe dos avivamentos, do livro sobre os avivamentos. As santas de Deus, elas foram tantas, 2000 anos de história, e há tantas ainda aqui entre nós. No armazém, na farmácia, mexendo a panela, lavando a louça, continuamos tementes a Cristo. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele nos usa. E eu quero começar citando um versículo bíblico que está em Mateus 10, 32. Esse versículo diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E continua: e aquele que me negar, eu o negarei. Por que eu estou falando sobre esse versículo? Porque foi o versículo que Árgula, essa primeira, usou para defender o direito dela de defender a Reforma e os escritos de Lutero. Ela diz que quando Jesus falou, todo aquele que me confessar, ele falava dela. Todo jovem, toda criança, qualquer um, todas, qualquer um que me confessar, eu também o confessarei. As mulheres abraçaram a Reforma com força, com alegria, com desprendimento. Pode passar aí o slide, que tem o versículo. Isso. E aí, se quiser deixar, tudo bem, viu, Miriam? Antes de falar das mulheres, eu quero falar do papel feminino. É o contexto que fizemos um pouquinho no livro. Nós dividimos o livro, eu, Jaqueline Pinheiro, em 4 capítulos, para dizer quem foram essas mulheres da Reforma. Escritoras, apologetas, nobres reformadoras, esposas de reformadores e mártires e rainhas que conviveram na corte inglesa e abriram e fundaram o Salão Protestante. Eram mulheres eruditas, conheciam grego, hebraico, outras línguas e se dedicaram ao estudo da Bíblia. Qual a qualidade das mulheres na época da Reforma? Silêncio, castidade, obediência ao marido, amor aos filhos. Até hoje, todas precisamos ter isso, né? Obediência ao marido, amor aos filhos, estamos sobre a mesma missão.
elas não tinham destaque por si mesmas. Elas não tinham voz pública. A admoestação vinha desde o início do cristianismo, era de que elas deviam estar caladas. Quem quiser conhecer mais a história das mulheres no cristianismo, o primeiro livro, na ordem cronológica, né? Vozes Femininas no Início do Cristianismo, conta o porquê. Por que esse peso tão grande sobre as mulheres? Porque os pais da igreja relacionaram a mulher a Eva, aquela que leva o homem à tentação. É uma expressão forte, né? Mas eles chegam a dizer que ela é a porta do inferno, a porta do diabo, porque ela leva o homem à tentação. Então, a mulher é mais fraca espiritualmente, é incapaz intelectualmente e é mais voltada às tentações. Elas não se envolviam de modo nenhum em assuntos religiosos. E a mãe? Como era a mãe naquela época? Vocês que são mães, que sabem o trabalho que os filhos dão, como será que era ser mãe no século XVI? A mãe era alimentadora. A figura é de uma mulher sempre rodeada de filhos. 1, 2, 3... Não, ali é o marido, estou contando o marido. O marido tem hora que é filho também, né? Dá para contar também. Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um que está no colo. Então, ela estava sempre com o nenê no colo, amamentando, e, quando eles cresciam, ela virava a educadora. Ela ensinava aos meninos o que ela sabia ensinar. E as meninas, ela ensinava as tarefas da casa. Parece a mulher judia, né? Que o menino judeu, aos 12 anos, já era doutor na lei, como Jesus, lá no templo, já aprendia a ler na Torá, e a mulher aprendia como cozinhar, que panela certa, não mistura leite com o leite, o sangue do animal, o leite com a carne do animal, né? Mas era parecido. E havia um debate naquela época se mulher tem alma. O que vocês acham? Eu acho que mulher tem hora que não é desalmada, né? Não tem alma, não. Aí eles diziam assim, acho que mulher não tem alma, sabe por quê? Vocês vão dizer que ela tem alma porque elas foram batizadas, lá em Atos fala que elas foram batizadas, mas o livro de Atos fala do batismo das mulheres. Mas, na igreja, isso em 1595, na igreja os sinos também são batizados. Então, parece que basta para a salvação da mulher que ela faça seu trabalho de casa, que ela costure, que ela fie. Mandem as aranhas para o céu, porque elas fiam muito bem. Se isso é motivo de salvação, manda as aranhas para o céu. Esse é um defensor das mulheres naquela época. Vocês vão me perguntar, quem que falou essa frase, Ruth? Quem foi esse defensor das mulheres? Eu vou falar, não sei, porque eles defendiam anonimamente. Eles não queriam botar o nome deles na defesa das mulheres, não. E Lutero, Knox, Calvino, os reformadores também tinham sua opinião sobre as mulheres. Eles diziam que o papel da mulher era o de esposa e mãe, e sujeita ao marido. Era o que Lutero falava, e acabou, é só isso. Knox é aquele da Escócia, que ele fica muito indignado com o governo da Maria Stuart, da rainha. Ele não gosta, e ele diz que aquilo era uma aberração, contrariava a natureza da Escritura e usurpava a autoridade masculina. Isso que não pode, de maneira, de jeito algum, usurpar a autoridade masculina. E Calvino reconhecia a importância das mulheres, mas ele concordava com o silêncio delas. Só que ele admitia que era uma tradição humana. Interessante esse posicionamento de Calvino. E a gente sabe por quê.
Porque Calvino, ele foge, ele era francês, mas ele foge da França pela perseguição e ele vai fazer um bom ministério ali em Genebra. E ele é acolhido pelas mulheres, pela Margarida de Navarra, pela prima Renata de Ferrara, né, pela Joana de Navarra, filha da Margarida, e com todas ele se corresponde. A última carta que Calvino escreveu no leito de morte foi para Renata de Ferrara, foi para uma mulher. Então, como é o que eu falo, gente, o que você viveu, a sua experiência, a sua dor, o que você sente, ninguém pode dizer que é mentira, que não aconteceu. Você fala, é minha dor, eu passei por isso. Então, Calvino podia dizer, as mulheres me ajudaram, elas me protegeram. Margarida de Navarra pede para o irmão, que era rei da França, e concede anulação da pena de Calvino. Então, ele considerava que o silêncio das mulheres, dito por Paulo, era uma tradição humana, era uma questão de costume, não de lei bíblica, não ditado por Deus. E nós vamos falar da Árgula, né? A próxima ou a primeira, porque eu não vou contar o livro todo, né? Senão perde a graça, né? Senão é o livro que você queria. Já disse que já contou tudo, então não vou contar tudo. Mas eu gosto muito da Árgula. Olha a frase, eu disse o que os homens, os reformadores, falavam sobre as mulheres, mas o que as próprias mulheres achavam delas mesmas. Então, nós temos uma bávara da Baviera, uma região da Alemanha, que vai dizer, eu não ignoro, ela conhecia a Bíblia desde os 10 anos, ela ganhou uma Bíblia do pai, antes da tradução de Lutero, e ela lia, ela foi chamada a Bíblia ambulante da Alemanha, de tanto que ela conhecia a Bíblia. E ela diz assim, eu não ignoro as palavras de Paulo, de que as mulheres devem estar caladas na igreja. Eu sei que ele falou isso. Mas, quando nenhum homem quiser ou puder falar, eu sou compelida pela palavra do Senhor. Aí ela cita Mateus 10:32, todo aquele que me confessar, eu sou compelida, e eu me sinto confortada pelas palavras de Isaías. Eu vos enviarei crianças para serem vossos príncipes e mulheres para serem vossas governadoras. Não vos enviarei mulher que fale conversa fiada. A gente traduz para um termo mais comum a nós, né? Uma mulher que fale extravagantemente, uma mulher que fale sem conhecimento, ela diz, não, é a palavra de Deus, e eu escrevo como membro da Igreja de Cristo, contra a qual não prevalecerão as portas do inferno. Então, imagina, você vive no século XVI, na época da Reforma. Você não sabe nada de salvação pela fé. Quem conhece a Reforma sabe que se vendia perdão dos pecados. O povo ia e comprava indulgência, né? Perdão do pecado, e adorava relíquias. Era a lasca da cruz de Cristo, era o leite da Virgem Maria. Não sei como, mas eles preservaram, né? E a pena do Espírito Santo. Numa época assim, então, nós temos as pessoas que vão saber das doutrinas dos reformadores. E nós temos um Lutero que vai descobrir Romanos e vai dizer, o justo vive pela fé. Vamos repetir? O justo vive pela fé. É assim que o justo vive. Imagina, alguém que vive pela fé vai comprar perdão de pecado, vai venerar relíquia, vai fazer penitência. Não. Ele vai crer em Cristo, e as mulheres vão crer com gosto, com alegria, e elas vão começar a... É Deus, né? Quando Deus capacita, quando Deus fala, você precisa falar, você fala. Elas elevam as vozes.
elas começam a escrever e a lutar, não mais com fuso. É interessante a gente falar de fuso, né? Porque era o símbolo de sujeição da época da mulher. Depois passou a ser a máquina de costura, hoje pode ser o tanque. Quando um homem fecha uma mulher no trânsito, vai pilotar o fogão, não é por aí? E, naquela época, era a roda de fiar. Todas as mulheres sabiam trabalhar a lã, faziam suas roupas. Então, eles mandavam a mulher, vá fiar, vá cuidar da sua casa. O que você está se metendo em assunto de teologia? Então, elas vão dizer isso. Vamos lutar não com fuso, mas com a pena. Então, tem escritores que elogiam. Você é uma moça que, em vez de você pegar ruge para empoar seu rosto, você pega o tinteiro, você pega uma pena e escreve, você cobre papel com tinta. Em vez de você se preocupar com a aparência, você está conversando com o seu Deus. Eram assim que elas, quando abraçaram a reforma, se comportavam, porque o combate delas era pela paz. Elas queriam uma religião de amor. Desde Margarida de Navarra, ela não queria separar, como Lutero, ele não queria se separar da Igreja Romana. Ele queria purificação, ele queria uma igreja que não fosse moral. Então, elas estão empenhadas numa missão sagrada. Elas escreviam sobre os filhos, para os filhos e aos filhos. Depois, elas escreviam a Deus, para Deus e a respeito de Deus. A Árgula fica indignada quando ela descobre que tem uma universidade de teologia, numa cidade lá na Alemanha, que simplesmente puniu um professor porque ele defendeu as ideias de Lutero, porque ele ensinava as doutrinas protestantes. Ele foi preso, ele foi exilado. E sabe quando a pessoa parece que ela quer falar, ela precisa falar, e ela tem medo, porque ela não sabe como vai reagir, mas ela não aguenta. Ela escreve uma carta para os reitores, para o conselho da faculdade, e ela diz, vocês querem destruir toda a obra de Lutero, mas vocês vão destruir o Novo Testamento, porque foi o que ele traduziu. Eu vou até aí, na Alemanha, discutir com vocês. Vocês não precisam usar a tradução de Lutero, não. Vocês usam a Bíblia que vocês tiveram. Qualquer uma serve. Uma coragem que essa mulher teve. É claro, eu não sei se vocês estão acompanhando, estão sim, mas é claro, aí tem a próxima figura, uma ilustração do panfleto dela, da carta aberta dela, porque é claro que isso nunca aconteceu. Ela nunca discutiu com os teólogos, porque eles não deram a mínima para ela. Porque eles iam se dignar a responder a uma mulher. Eles não responderam nada. Mas o que os protestantes fazem? Imprimem. É época da imprensa, Johann Gutenberg, então está circulando, e eles estão ávidos pela leitura. E essas cartas abertas eram lidas em mercados, e é lido a carta dela. Ela foi uma best-seller da Reforma. Olha só, gente, 2 anos foram editados, mais 7 dos seus escritos, 30.000 exemplares dos livros da Árgula. E Lutero elogia. Lutero fala, que mulher nobre. Ela está ali lutando sozinha. Vocês sabem o que aconteceu? O conselho da cidade onde ela morava autorizou o marido dela a matá-la. E como ele não faz, e eles falam assim, pode matar, que a gente não vai fazer nada. Como ele não faz, eles tiram ele de um cargo, tipo um prefeito que havia na época, porque ele permitiu que a mulher escrevesse. Os filhos dela sofrem porque não encontram escola. Ela também sofre.
E Lutero elogia, que mulher nobre, está ali sozinha, com grande espírito, com conhecimento de Cristo. Ela merece que todos oremos por ela. E é interessante que ela diz assim, olha, eu admiro Lutero, mas eu não sou luterana. Eu estou firmada na rocha, que é Cristo. Todas elas vão falar isso. Nós somos batizados em nome de Cristo, não é em nome de Lutero, do Papa, de Apolo, de Paulo, é em nome de Cristo. É uma firmeza de fé muito grande. E ela diz, mesmo que Lutero desdiga tudo o que ele disse, que Deus não o permita, eu não mudarei o que eu creio, porque a minha fé está firmada na rocha, que é Cristo. Mulheres assim como uma Catarina Zell, esposa de um pastor luterano de Estrasburgo, Mateus Zell, que foi excomungado porque casou. E por que os reformadores queriam casar? Claro que casar é bom, né? Bom ter uma mulher que não seja tagarela, era o que eles queriam, que fosse submissa, obediente. Mas eles casam porque eles querem dar exemplo de que o casamento foi instituído por Deus e é uma coisa boa. Só que eles são excomungados porque casaram. E ela defende, ela diz, eu vivo numa união harmoniosa com meu marido, enquanto vocês, ela aponta o dedo para o clero. Não raro, vocês engravidam, um de vocês estão com 7 mulheres grávidas ao mesmo tempo. Corajosa? Muito corajosa. E ela dizia, olha, eu desde os 10 anos, e elas começam, eu costumo falar nos meus livros, tem muitas personagens assim, com 10 anos, com 5 anos, sentindo o pecado. 3 anos, eu falo, meu pai. A Catarina Zell, com 10 anos, ela disse que já era uma discípula da igreja, que gostava de conversar sobre as coisas da Bíblia. Às vezes eu lembro a minha filha Meirelle. Meirelle, fica em pé um pouquinho, filha. Graças a Deus, primeira vez, ela me acompanha, está aqui comigo. Mas uma das coisas mais lindas que eu lembro na minha vida é eu passar na frente da porta e meu pai dormiu lá em casa. E ele estava com a Meirelle conversando sobre a Bíblia. Meu pai, eu o via ajoelhado, orando por todos nós. Um homem de Deus que leu a Bíblia mais de 60 vezes, que foi expulso de casa quando se converteu, se tornou um crente. Lá no Nordeste, muita perseguição. E ele amava a palavra de Deus, ele falava disso o tempo todo. E ele gostava de conversar com a Meirelle, porque ele conversava sobre a Bíblia e ela tinha ouvidos prontos para ouvir e para aceitar também, né? E Catarina Zell se considera uma mulher assim, que gostava de conversar sobre as coisas da Bíblia. E ela foi a chamada mãe dos refugiados. Período da Reforma, gente, se a gente pudesse pegar uma cápsula do tempo e chegar lá, foi terrível. Tudo que é mudança é rechaçada, né? É difícil, é cruel. O Lutero foi apedrejado, ele teve a proteção de um príncipe, ele conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão, porque o povo não tinha a Bíblia para ler na sua língua. Mas era um período que muitos fugiam, porque senão morreriam. E ela foi considerada a mãe dos refugiados, porque ela acolhia essas pessoas. E ela recebeu as pessoas, e ela cuidava, e o pessoal vão chamá-la de perturbadora da paz, porque ela se mete a falar contra o clero.
É tão lindo. Vamos avançar um pouquinho. Aquela frase, pode passar. Eu sou uma Isso. Eu acho lindo essa frase. Eu sou uma perturbadora da paz? Sim, na verdade, da minha própria paz. Vocês chamam isso de perturbar a paz? Ao invés de gastar meu tempo em divertimentos frívolos, visitei os infestados pela praga, cuidei dos mortos, eu tenho visitado os presos, aqueles que estão sob sentença de morte. Frequentemente, por 3 dias e 3 noites, eu não comi, não dormi. Eu nunca usurpei o púlpito, mas eu fiz mais do que qualquer ministro, visitando aqueles que estavam na miséria. Isso perturba a paz da igreja? Isso que está perturbando, eu estou cumprindo. Ela era uma cristã, ela estava cuidando de quem precisava. Era isso que perturbava a paz da igreja? Gente, não dá vontade de ser amiga dela? Não dá vontade de conhecer mais? A Renata de Ferrara, a próxima, eu estou fazendo uma de cada. Olha, nós estamos caminhando para o fim, viu, gente? Eu falei da escritora, eu falei já da esposa do reformador, essa é uma nobre, Renata de Ferrara. É interessante a história da Renata, porque ela seria rainha da França. Ela era filha do Luís XII, mas a lei sálica não permitia que a mulher ascendesse ao trono. Mais uma vez, por ser mulher, ela não foi rainha. Por ser mulher, ela não fez muita coisa que ela podia ter feito, porque ela era mulher. Ela foi pedida em casamento pelo Carlos V. Quem não gosta de história, fala, não sei nada. Carlos V foi um dos maiores imperadores daquela época. Ela foi pedida em casamento pelo Henrique VIII, que talvez vocês conheçam mais, aquele que teve 6 esposas, né? E queria o filho homem. Mas ela acabou se casando com Hércules d'Este, o filho da Lucrécia Borgia. Quem viu a série Os Borgias sabe da fama, da má fama do Alexandre VI, que era o Papa, que era pai dessa Lucrécia Borgia. Ela estava ali no covil, vamos dizer assim. E ela ali, o marido enchendo os calabouços de huguenotes, que eram os calvinistas da época, e ela os visitando. Ela foi presa no próprio palácio. E ela fica presa, e a Inquisição cai em cima dela. E ela fica presa até que ela vai assistir uma missa para poder sair. Mas, quando o marido morre, o filho diz, ou você renega a sua fé, ou você vai ser exilada. Ela escolhe o exílio e vai para a França. E lá no castelo de Montargis é considerado o hotel do Senhor, porque ali ela dá proteção melhor. Marido já está morto, ela está exilada, ela defende, e ela diz, se não fosse a lei sálica, eles seriam meus súditos. Eu tenho obrigação de defendê-los. Essa imagem, gente, se der para aparecer, acho que vai ficar bonitinha, seu túmulo. Vai aparecer um arminho, pode avançar mais um pouquinho. Aí. Esse bichinho branquinho, não sei se vocês estão escutando, é o que está no túmulo dela. São os lírios da França em um arminho branco. O arminho branco é símbolo da pureza. Conta-se uma história que um general estava voltando da guerra e, chegando perto de um regato, ele vê um animalzinho desse. E esse animal ele não gosta de se sujar, ele não quer se sentir sujo. Então, ele chegava perto do regato e ele fugia. Ele chegava perto e ele fugia. E aí, aquele general pega o arminho no colo e atravessa com o arminho. E aí, quando ele chega em casa, ele coloca o emblema do reino dele, antes a morte do que a desonra. Porque
realmente ela persegue a honra e é um símbolo de pureza, tanto o lírio branco da França como o arminho branco, símbolo de pureza e de caráter. E hoje, graças a Deus, as vestes dela estão purificadas pelo sangue de Cristo. Aleluia! E as nossas também estarão, minhas queridas. Basta preservarmos, basta nós termos essa convicção, como essas mulheres tiveram, essa convicção tão grande. Eu quero terminar com a último capítulo, que é sobre mártires. Essa da capa. Rainha por 9 dias, mas eternamente filha do rei, como nós. 9 dias ela foi rainha. Uma menina, porque ela morre com 16 anos. Vocês têm ideia disso? 16 anos. Ela é criada por Catarina Parr, uma das esposas do Henrique VIII. E ela aceita a fé protestante. E quem sucede Henrique VIII é o único filho homem, porque ele não queria uma mulher. Ele, inclusive, faz a separação da Igreja de Roma, porque ele queria ter um filho homem. E ele tinha 2 meninas, que era Maria e Elizabeth, a Maria I e a Elizabeth. E nasce o Eduardo VI, que o sucede. Mas Eduardo VI era um menino muito fraco, doente. Quando o pessoal percebe que ele vai morrer e o trono vai voltar à Igreja Romana, não vai ser mais, porque ele era um menino criado por uma rainha protestante, uma esposa do rei. Eles armam um complô para que esta Jane Grey se torne rainha. Ela nem quer. Ela fala, não, eu não sou a rainha de direito, eu não sou a filha do rei. A filha do rei é a Maria. A Maria é conhecida como a rainha sanguinária. E quando ela descobre que colocar a prima, que ela era uma prima mais distante, no trono, ela volta e ela arregimenta o exército. E ela chega e manda matar todos aqueles que entraram naquele complô. E a Jane vai presa, mas ela quer dar uma chance. Ela manda um sacerdote falar com a Jane. E a Jane tem uma firmeza tão grande. Gente, eu não sei se só eu que tenho essa paixão, mas eu acho que todas vocês que estão aqui também têm. Enquanto os reformadores estão discutindo sobre ceia, Zwinglio e Lutero não se entendem o que significa. Essas mulheres abrem a Bíblia, elas leem a Bíblia e elas entendem. Uma menina de 16 anos, julgada, vamos dizer assim, interrogada por um sacerdote romano. Ela diz, o que está escrito na Bíblia? Quando Jesus celebra a ceia, quando ele toma aquele pão, ele está morto? O sacerdote, não, ele está vivo. Então, se ele está vivo, e ele pega um pão, e ele diz, este é o meu corpo, é um símbolo, o corpo dele está ali. Este é meu corpo, é um símbolo, fazei em memória de mim. Então, eu acho lindo esse entendimento, que é como a palavra de Deus diz, uma criança pode entender e pode crer. Então, ela tem uma firmeza tão grande que aquele sacerdote se torna amigo dela. Quando ela vai ser degolada, ele vai junto. Ele pede permissão para estar junto dela. Ele está o tempo todo na capa, a gente pode ver ele junto dela. E aí ela recita o Salmo 51 em inglês. Salmo 51, 10 é o versículo preferido da Margarida de Navarra. Diz o seguinte, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável.
É esse salmo que ela recita. O sacerdote, logo em seguida, recita em latim. Por quê? Porque, na época, era pecado, era uma heresia. Você falar qualquer coisa sobre a Bíblia numa língua que não fosse a língua sacra, o latim. Só que o povo não entendia nada, gente. Minha mãe mesmo ia para a missa, disse que, quando ela voltava, o pai dela perguntava: filha, você gostou? Ela respondia: pai, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Então, ela recita em inglês para que o povo entenda, o sacerdote recita em latim. E aí ele a abraça, ele a beija, o carrasco lhe pede perdão. Ela coloca o pescoço no cepo, ela está de olhos vendados, e ela diz: pai, em tua mão, em tuas mãos, entrego o meu espírito. São essas mulheres. São essas mulheres que podemos chamar, sim, de reformadoras. A reforma não vai modificar o papel geral da mulher, mas vai abrir porta para a mulher cantar, que mulher não cantava na igreja, não falava amém. Calvino permite que as mulheres cantem. Então, essa questão da mulher saber: eu sou mensageira de Cristo, o ide de Jesus é para mim. Eu vou comparecer diante de Deus, e o que eu vou apresentar a Ele? O que uma Maria Dentieri fala na sua carta: não enterre seu talento. Mulher, você que está aqui hoje, o que você tem na sua mão? Coloque nas mãos de Deus, seja útil para o reino de Deus. Não importa, às vezes a mulher está cuidando de filho, de casa, está pensando: meu pai, só isso que eu vou fazer na minha vida? Mas eu quero dizer para você que está cuidando do filho, da casa, que essa fase passa. Não é, Alê? Passa rápido. A Alessandra acabou de casar uma filha. Passa rápido. Depois você fala: pronto, o ninho fica vazio. Eu comecei, gente, a fazer mestrado. Eu terminei o mestrado, eu lembro que eu falava para o meu orientador: eu não quero chegar de bengala recebendo o diploma, porque eu já estava com quase 50 anos. Foi depois dessa fase que eu fui fazer pós-graduação, que eu fui escrever esses livros todos que eu escrevi. Então, não tem desculpa de idade, de trabalho, de casa, do que for. Então, nós temos que ter essa convicção. Eu quero terminar dizendo para vocês que as mulheres na Reforma propagaram uma religião de amor, sem debates ostensivos. Mulher escreve diferente. No livro tem um apêndice com o que elas escreveram, pouco do que elas escreveram. Sem ritos, sem violência, com amparo aos perseguidos, visita aos presos, com cuidado aos doentes e necessitados, com seus textos, poesias, cartas e pregação da salvação pela fé, com criatividade, com discernimento, conhecimento bíblico e teológico, e, principalmente, com amor a Jesus e ao reino de Deus. Essas são as reformadoras. Que Deus nos abençoe. Eu só quero fazer uma breve oração para a gente encerrar. Meu paizinho querido, eu agradeço de todo o coração essa oportunidade tão rica de poder falar com as minhas irmãs na fé aqui em Belo Horizonte. O Senhor sabe quanto nós carecemos de Ti, quanto cada uma que está aqui presente carece de Ti. Só o Senhor sabe o que cada uma passa, o trabalho, a dificuldade que cada uma teve que vencer para estar aqui essa noite. Ó Senhor, concede a Tua graça, renova as forças, dá-nos refrigério, dá-nos a unção do Teu Santo Espírito, aquecendo nossos corações a cada dia,
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu estava ali no meu cantinho ouvindo a Ruth. Eu estava fazendo uma pergunta para mim mesma e a Ruth respondeu. Como nós, mulheres do século XXI, donas de casa, trabalhadoras comuns, às vezes do lar, às vezes fora, podemos marcar uma geração como essas mulheres marcaram. A Ruth disse aqui, eu queria ser amiga de uma delas. Ruth, a gente deveria ser como uma delas. E aí eu pergunto para mim, eu pergunto para você, e eu pergunto para a gente. O que está faltando? E aí eu acho que tem duas palavrinhas que podem resumir, Ruth. A primeira é arrependimento. A gente precisa arrepender de ser medíocre no Evangelho. E a gente tem que parar de murmurar com as coisas simples e comuns, e a gente menospreza o simples e comum que Deus dá valor. E a segunda delas é posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Eu tenho aprendido com você, e dá uma olhadinha para essas mulheres aqui, elas também têm aprendido. Com seus livros, a gente tem grupo de estudo, a gente tem aprendido que a nossa vida, ela não vale nada se não formos para viver uma vida para Cristo. Então, nós queremos, como igreja de Cristo, agradecer a sua vida, Ruth, o legado que você tem deixado uma marca na gente. Sabe aquela figura de uma pessoa que está subindo a escada rolante? Aí vai um monte de gente atrás. Se você parar, um monte para. Porque nós estamos... Você sabe como eu te vejo, Ruth? Eu te vejo com a foice na mão, desbravando um caminho para esse monte de mulher passar. O seu trabalho, Ruth, não tem sido vão. E a gente tem aprendido tanto com você. Eu queria chamar a equipe aqui na frente. Podem ficar aqui, ó. Vem cá. Gente, aplauda essas mulheres maravilhosas que ralaram e trabalharam tanto para trazer a Ruth aqui. A gente quer orar por você, Ruth. Nós queremos agradecer a presença da Meirellen, que veio fazer companhia. Podem ficar aqui embaixo para a gente não aglomerar. Só mulher bonita nessa equipe. Tem gente lá fora também, mas essas aqui vão representar. Amém? E nós vamos, então, estender a mão. Essas mulheres, Ruth, oraram, pagaram um preço de oração para você. Sabe por quê? A gente precisa... É um sonho de trazer aqui. Sonho realizado. Sabe por quê? É como um marco, é como Deus dizendo assim, sim, é o tempo de vocês olharem para trás, trazer à memória mulheres que deram o seu sangue lá atrás e o que vocês estão fazendo com a vida de vocês aqui. Então, nós vamos estender as mãos para a vida da Ruth. Eu quero chamar a Meirellen aqui também, para ela tocar, abraçar a mãe em nosso lugar. E nós vamos orar pela vida da Ruth, agradecendo a Deus por esse tempo maravilhoso. E você pode estender a sua mão e começar a orar. Senhor, no nome de Jesus, nós somos tão gratos a Ti. Porque o Senhor tem nos despertado, não somente Lagoinha Mineirão, não somente igreja em Belo Horizonte, mas o Senhor tem levantado tantas mulheres em tantos lugares, para olhar, ó Deus, para Ti, olhar para aquilo que o Senhor fez, olhar para aquilo que o Senhor está fazendo, olhar para essas mulheres, ó Deus, que viram seus filhos morrerem, ó Deus, que morreram e entregaram a sua vida por causa do Evangelho. Senhor, nós queremos nessa noite nos arrepender, Deus. Nós queremos entrar em arrependimento com a presença da Ruth aqui, porque Ruth tem marcado essa geração. Ruth tem sido a mulher, Deus, de Tito, que tem ensinado as mais novas, Senhor. Obrigado pela vida da tua filha. E nós estamos marcando um tempo aqui, dizendo, sim, nós queremos aprender.
Nós precisamos aprender, Deus, nós precisamos. Porque nós não estamos aqui brincando, Deus, de sermos cristãs. Nós não estamos fazendo um evento, Pai, para aparecer alguma coisa. Não, as mulheres que entraram por essa porta, que hoje foram escolhidas pelo Senhor, para ouvir um pouquinho, Deus, daquilo que o Senhor tem derramado na vida da Ruth. Senhor, nós oramos te pedindo, Senhor, abre as portas para Ruth. Senhor, em nome de Jesus, toda resistência, toda porta que estava trancada, nós oramos te pedindo, destrava todas elas. Que a tua filha, Deus, tenha agenda cheia. Não, Deus, como ativismo, mas porque o Senhor tem pressa de levantar mulheres nesse tempo, Deus, que são reformadoras, que são mulheres, Deus, que não se importam, Pai, ó Deus, de renegar um trono, de renegar, ó Deus, seus próprios filhos, Deus, de entregar seus próprios sonhos, mas elas se posicionam, ó Deus, com o sangue delas derramado como mártires. Nós queremos, ó Deus, não apenas ser amigas desse tipo de mulher, nós queremos ser essas mulheres corajosas. Nós queremos ser essas mulheres, ó Deus, destemidas. Nós queremos ser essas mulheres que não têm medo, Senhor, do governo, daquilo que é proibido por homens. Nós queremos marcar essa geração. Ruth falou tão bem aqui. A mulher, ó Deus, que é usada pelo Senhor, não quer despojar o homem, não quer tirar o homem da autoridade dele. Pelo contrário, nós sabemos o nosso posicionamento. Deus, nós somos auxiliadoras. Nós somos mulheres, Deus, que levantam baraques. Nós somos mulheres, Deus, que sim, somos cheias do Espírito, somos cheias do Teu Espírito Santo. Nós pregamos, nós falamos, nós oramos, nós levamos a Tua palavra, mas nós reconhecemos o nosso lugar no reino. Pai, no nome de Jesus, nos ajude, como o Senhor fez com Débora. O Senhor levantou Débora, Deus, não para ser a mulher que foi lembrada, Deus, em Hebreus 11, mas o Senhor levantou Débora para que o ministério dos homens que estavam ali adormecidos fosse levantado, Senhor. Que o nosso sacrifício, Pai, como mulheres, Deus, levante uma geração de homens destemidos. Deus nos usa nessa geração, nos usa, nos deixe marcar um legado. Pai, eu quero que os nossos filhos, ó Deus, aprendam em casa. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero que, se o Senhor não voltar antes, que se o Senhor não vier antes, daqui a 100 anos, alguém esteja pregando, dando nosso exemplo. Deus, mesmo estando em casa, trocando fralda do filho, mesmo, Deus, estando ali, ó Deus, dentro de 4 paredes que ninguém está vendo, nós sabemos que o Senhor vê e o Senhor dá valor em cada função. Pai, nós temos, ó Deus, o Teu Espírito Santo e nós podemos ser relevantes no tempo que se chama hoje. E nós queremos te agradecer pela vida da Ruth, Pai. Obrigada. Obrigado, porque eu sei no meu espírito que o pisar da Ruth nesse púlpito não é algo meramente, Deus, de evento. Eu sei que o Senhor está marcando um tempo em Belo Horizonte, Pai. Eu peço que o Senhor marque o coração das mulheres que estão aqui, que são pastoras. Pai, no nome de Jesus, nós temos tantas mulheres aqui representadas de outras igrejas. Senhor, faz o coração queimar, faz o coração arder pelo legado, Senhor. Nós queremos, ó Deus, deixar de ser medíocres, Pai. Nós queremos parar de preocupar simplesmente com a aparência externa. Nós nos arrependemos essa noite, Deus. Oh, Jesus, nós queremos dizer, eis-nos aqui. Oh, Deus, não importa se somos empresárias ou se estamos em casa, não importa qual é a posição, com o microfone na mão ou se fica no cantinho, na intercessão, nós queremos ser relevantes no Teu reino. Mesmo que se isso, Deus, o preço que custe seja a nossa própria vida, nós dizemos a Ti essa noite, nos dê força, nos dê ousadia, nos dê coragem. Assim como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso, que o Senhor coloque em nós uma marca nessa noite de força e coragem para abrirmos a nossa boca, para darmos o testemunho de Cristo nessa geração, marcar essa geração. E nós também sermos mulheres de Tito que ensinam as mais novas. Obrigado pela vida da Ruth. Derrama sobre ela 100 vezes mais daquilo que o Senhor está fazendo em nós hoje.
em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? E aplaudir a Ruth também. Obrigada, Ruth. Obrigada, meninas. Eu queria que, Ruth, rapidamente, em 1 minutinho cada um, você desse um spoiler dos livros que vão ser vendidos lá fora, pode ser? Você já deu do Reformadoras, né? Esse aqui, Ruth, eu falei, quando a gente estava dando os recados, que esse é um dos livros meus preferidos da Inquisição. Margarida Poretti marcou meu coração. E morrer enforcada por causa de Cristo não é para qualquer uma. Mas os seus livros têm essa marca de renúncia e legado. Fala um pouquinho, Ruth, dos livros. O microfone aí do seu ladinho. Aí. Para cima, isso. Então, tem gente que fala assim, a Ruth escreve um livro por mês. Agora, graças a Deus, que eu estou com 3 editoras, né? Dá para contar assim, Ultimato, Thomas Nelson e God Books. Está dando para produzir mais. Mas em ordem cronológica. Quem quer saber o começo do cristianismo, as mártires, diaconisas, as mães do deserto, a Mônica, mãe de Agostinho, uma história maravilhosa, é esse. Vozes femininas no início do cristianismo. Ruth, você escreve sobre Perpétua nesse? Ou é no curso? Perpétua, a Marte Perpétua, Felicidade e os no Coliseu. Não é? Felicidade e os 7 filhos. Como é que vocês, como mãe, podem enxergar 7 filhos mortos? Não, Ruth, eu preciso conversar sobre isso com as meninas. Eu preciso conversar. Quando eu li esse trecho, eu falava com meu marido, eu não estou aguentando ler. Gente, os cárceres, como que chamam os homens lá, os soldados romanos, falavam para os meninos assim, tá vendo, sua mãe não te ama, porque ela quer que você morra, porque ela não quer negar a Cristo. Aí matavam um. Aí vinha o segundo, você vai negar a Cristo? Ela não negava, tá vendo, sua mãe não te ama, porque não é isso, Ruth? Agora você pensa 7, Ruth. 7. Meu pai, eu estremeço. E o que é mais lindo, gente, é o seguinte, a Felicidade é morta com seus 7 filhos, e ela passeava entre os corpos deles, mais feliz do que entre seus berços, quando eram nenês. Porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Então, o importante é que eles teriam a eternidade toda para viver e louvar a Deus. Então, ela dizia assim, meus filhos, olhem para o alto, onde Cristo espera vocês. Aqui vocês não têm nada. Aqui nós não temos nada, gente. Temos nossa família, amamos muito. Mas o que os olhos não viram, o coração não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Deus tem preparado para nós. Grupo de estudo aí, pode comprar esse livro, que nós vamos ter que estudar ele, viu, meninas? Início do cristianismo. Em ordem cronológica, depois Idade Média. Se Deus permitir, eu não sei quanto tempo Deus vai me dar ainda de vida. Eu não quero viver muito, eu sempre digo isso. Mas não sei, Deus é quem manda. Mas esse vai se tornar um Reformadoras, as beguinas, as místicas. Aqui fala de mulheres que os maridos partiram para a cruzada, e elas ficavam acolhendo prostitutas, banhando leprosos, ensinando ao povo a palavra de Deus. Uau. Foram as mães das línguas europeias. Elas começam a escrever em inglês, em francês, em alemão, quando ninguém tinha livro para ler. Então, esse é o da Idade Média. Depois é o da Reforma, que esgotou. Esse livro, do início do cristianismo, também esgotou, já é uma outra edição.
Esse também, o Voz Feminina na Reforma esgotou, mas tem reformadoras que traz muito mais, e vocês ouviram aqui. Aí nós temos dos avivamentos. O meu pastor já leu todos os meus livros, e ele disse que esse é o livro melhor. Na opinião dele, foi o melhor livro que ele leu. E vocês sabem, porque vocês estão estudando. Nós estamos estudando ele, maravilhoso. Ele achou o melhor livro. Ele falou, Ruth, você escreve muito bem, eu gostei de todos, mas esse dos avivamentos está muito bom. Gente, nesse livro tem um embasamento histórico, né, no século XVIII, o iluminismo, que é super importante para a gente entender o contexto que essas mulheres viviam. Ruth, professora de história, então ela tem muita autoridade para colocar no livro, a gente tem aprendido muito. Então, Susana Wesley, né, as dicas que ela dá de como educar filhos. A pandemia fez muitas de vocês se tornarem professoras dos filhos. Durante 20 anos, Susana Wesley foi professora dos filhos na casa dela. Misericórdia, amém. Amém. Então, são esses. E agora tá os devocionais, que vocês têm uma amostra grátis, vamos dizer assim. Tem um trecho desde da igreja primitiva, uma historinha de cada uma delas, com reflexão, oração, até o início do protestantismo brasileiro. E as novidades é que já está escrito Heroínas da Compaixão para o próximo ano. Essa mulher não para, não, gente. Uma loucura. Ruth, fala do curso que vai ter desconto. Do curso. Eu já fiz esse curso, gente, maravilhoso. Só antes do curso, quem comprar todos os livros ganha o Heroínas da Fé. Sim. Pode dividir de 3 vezes também, né? A maquininha Acima tá de R$100 pode dividir. Acima de R$100. 3 vezes, e quem comprar todos ganha Heroínas da Fé. O curso é o seguinte, é um curso de História das Mulheres do Cristianismo. Essa mulher aqui é demais, gente. Eu ia falar disso, aquela hora que eu falei que a Ruth não vai viver muito tempo, se Deus permitir, eu ganhei um presente maravilhoso, que foi a Escola Convergência de Teologia e Vida Cristã. A diretora daquela escola, Carolina Basso, algumas conhecem, ela foi ser minha aluna num curso presencial lá em Campinas. E ela adorou o curso de História das Mulheres. E eu gravei 41 aulas, desde o início do cristianismo até o início do protestantismo brasileiro. Então, está em promoção pela Semana da Reforma, até domingo, dia da Reforma, 31 de outubro, à meia-noite. Até meia-noite está valendo uma promoção de 40% de desconto no curso. Vocês vão ter um material, gente, eu imprimi, é uma pilha assim, que vocês vão passar para amigas de grupo de oração, na escola dominical, com slides, com texto da época, com apostila. Vocês vão ter um material riquíssimo. Vocês têm um ano com curso que vocês vão poder assistir de onde você quiser. Depois de um ano, ele sai. Mas vocês podem imprimir todo o material. E não vão passar de mais de um ano para fazer o curso, né? Se esse ano já está muito ocupado, o curso fica. Eu louvo a Deus por isso, porque eu parto, vou estar com Cristo na glória, mas o curso fica. Parte não, Ruth, pelo amor de Deus, fica aí. Gente, faz o curso, eu fiz, é maravilhoso, vale muito a pena. E eu quero só dar uma notícia boa para a gente liberar a Ruth para ela descer, que domingo de manhã a Ruth vai nos presentear no dia da reforma com a presença dela aqui pregando para toda a igreja. Sem pagar, né, como culto mesmo de domingo. Então, vocês estão convidados, convidem os maridos, os filhos, a família de vocês, e vai ser uma bênção ter a Ruth aqui domingo também, né, Ruth? Que bom que você vai ficar aqui com a gente mais uns dias. Oh, Glória, obrigado, Meirelle. Gente, dá uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa. Eu só quero firmar aqui com vocês um combinado. Né? Eu sei que vocês estão ligadas no negócio.
cuidado com a Ruth lá, tá bom? Vocês vão lá ver o livro, conversar com ela um pouquinho, mas mantenham a máscara e um pouquinho... Gente, vou conversar com vocês agora sobre o lanche, tá? Mas aí vamos manter o cuidado, tá bom? Se você vê que tem muita gente lá, você espera o pessoal sair, aí você vai, para não ficar muita gente em cima dela. Combinado? Obrigada, Ruth. Até daqui a pouco, viu? Deus abençoe. Foi uma bênção. Gente, bom demais. Eu vou dar uma chance para vocês. Quem está sentado em cadeira branca, se você achar uma cadeira preta, senta nela. Vou dar uma chance para vocês. Eu não sou de fazer isso todo dia, não, tá? É o seguinte, mas não pode olhar, não. Misericórdia. É o seguinte, nós vamos para o nosso sorteio de brindes. Tem umas aqui, isso. Tem umas aqui, ó. Pode ser que seja uma cadeira abençoada. Eu quero fazer uns agradecimentos aqui. Primeiramente, para a minha equipe maravilhosa, que vocês já vieram aqui. Muito obrigada mais uma vez por todo o empenho, meninas. Vocês são demais, tá? Sem vocês, eu também não fico aqui, não. Eu já falei isso, né? Se vocês saem do ministério, eu saio também. Lógico, você é doido. Quero agradecer a pastora Cristina por esses arranjos maravilhosos. Quem amou as flores, o cheirinho de flor que está aqui dentro? É a pastora Cristina. Cadê a pastora Cristina? Fica de pé, pastora Cristina. Você é uma bênção com o dom que Deus te deu com arranjos de flor. Você embeleza sempre nossos encontros. Você é uma flor. Quero agradecer também o pessoal do Expo Mineirão, que doou brindes, gente. Quem está falando, o que é isso que a Miriam está falando? Uma vez por mês, os irmãos aqui da igreja podem expor os seus produtos aqui na igreja, para a gente divulgar, principalmente depois da pandemia. O pessoal agora ficou trabalhando mais, né, com artesanato, enfim. Então, uma vez no mês, a gente tem uma feirinha aqui na igreja. Então, são várias pessoas. A Maria Alice, a pastora Adriana, a Rose, a Sinara, a Marisa, a Natália, a Mariana, tanta gente que eu não vou nem saber, mas todas nos abençoaram com os brindes. Eu quero agradecer demais. Quero agradecer a Maria, que nos abençoou com o Café Três Corações. Cadê a Maria? Maria, cadê você? Fica de pé, Maria. Dá palmas para essa mulher, gente. Porque você vai tomar um cafezinho lá fora e um cappuccino, que ela nos abençoou. Então, veja bem, sem tumulto, respira, fala assim, ó, estou calma. Você, agora não, na hora que eu falar já. Deus. Quando eu falar já, eu já vou falar uma coisa. Quem está sentado na cadeira sem coisinha preta não ganhou, não. Mas melhor é dado que receber, amém? Glória a Deus. Você que está sentada num negócio preto aí, na capa preta, porque esse negócio aí é de Deus, tá? Às vezes você sentou assim com preconceito, vou sentar nessa preta não, tá vendo? Pode ser a cadeira abençoada, né? Então você vai olhar atrás, na hora que eu falar já. Atrás dessa capa tem um espacinho. E pode ser que tenha um número aí dentro dessa capa. Não são todas as cadeiras, ok? Mas em algumas tem. Se tiver... eu nem falei já, misericórdia. Quando eu falar já, se você tiver um papelzinho, você não precisa desesperar, porque o presente é seu. Aí, sem aglomerar, você vai lá nas meninas, mostra para elas o seu número, e cada presente tem um número. Então, não adianta, você não precisa escolher, não, que o número que você pegou é o presente número tal. Então, não precisa nem correr. Olha que lindo, né? A gente tem que fazer tudo com ordem e decência. Glória a Deus. Então, você que não ganhou, nós podemos sair quando eu falar já. Calma. Sei que você está ansiosa. E aí, o que foi, gente? Deu ruim aí? Calma, vai dar tudo certo. Aí você vai, pega o seu brinde e depois nós vamos lá para fora para o lanche. Deixa eu explicar sobre o lanche para a gente sair todas lindas. Temos álcool em gel. A gente tem lá no lugar gourmet, no espaço gourmet, onde vai estar os lanches. Então, se você vê
que está muito cheio. Espera um pouquinho, tem lanche para todo mundo. A gente comprou bastante coisa. Então, a ideia é, naquele lugar tem muita gente, espera um pouquinho e não fica parado naquele lugar que você vê que é fluxo de gente, não. Combinado? E aí vai dar tudo certo. Você usa álcool em gel e glória a Deus que nós vamos ter um tempinho agora de confraternização. Amém? Quero agradecer a todas a presença, o carinho, o empenho de estar aqui. E se vocês puderem, de coração, abençoem a Ruth com a compra dos livros. Eu tenho certeza que muito mais do que abençoar a Ruth, vocês serão abençoadas. Amém? Domingo, ela vai estar aqui vendendo o restante dos livros, mas eu acho que não vai sobrar, não. Eu creio que vai vender tudo hoje, para a glória de Deus. Tá certo aí, minha filha? Podemos ir? Amém? Não, Luama, não. Então, gente, espera aí que as meninas estão me enrolando. Olha para mim, gente. Pode ou não pode? Ah, tá. Não pode. Não, é porque chegou o brinde de última hora e elas estão andando entre vocês. Entendeu? É isso que está acontecendo. Vocês vão falar assim, que doideira é essa? É isso que está acontecendo. Não olha para ela, não, gente. É isso. Então... Queríamos dar presente para todas, mas infelizmente não vai dar, né? Mas glória a Deus por isso. Então, eu acho que eu posso falar já, Luama? Agora eu acho que eu posso falar já, que ela é super discreta, né? Ela chega lá e faz assim, ó. É. A pessoa até sentiu assim, opa, fui abençoada, né? Glória a Deus. Então tá. Então, sem aglomerar ali, sem aglomerar nos pontos de lanche, já participem do nosso momento de confraternização. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.